Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? A paz de Jesus Cristo, do amor da Santíssima Virgem, da proteção de São José, a quem este canal ele é dedicado. E não só aqui no YouTube, como também no WhatsApp e a página no Instagram, dedicada aos filhos de São José, ao terço dos filhos de São José. Então, que a paz de Deus, que a paz de Cristo alcance a todos os queridos e queridas. Hoje, dia 26 de agosto, vamos falar de histórias de fé, histórias de caridade, história de coragem, história de humildade, em nome de Jesus. Então, diante disso, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais este momento de conhecimento, fé e reflexão e oração. Hoje vamos conhecer algumas histórias extraordinárias de homens e mulheres que entregaram suas vidas a Deus e deixaram para a igreja um testemunho que atravessou os séculos. Hoje, dia 26 de agosto, neste dia, a igreja ela nos recorda santos e beatos que nos apresentam diferentes caminhos à santidade. Temos a história de uma mulher que dedicou sua vida aos idosos abandonados. Temos um papa do primeiro século da igreja que enfrentou dificuldades e perseguições para defender a fé cristã. Também temos um soldado que preferiu obedecer a Cristo antes de obedecer a uma ordem justa. E temos também um papa que ficou conhecido pelo sorriso, pela humildade e por um pontificado extremamente breve, mas que deixou uma marca profunda na história da igreja. Então, de quem estamos falando? De quem o irmão José Claudevan hoje quer falar? Estamos falando, ou eu quero falar para os queridos, de Santa Teresa de Jesus Jornet e Irbas, de São Severino, que foi papa, e de São Alexandre de Bérgamo, que foi mártir, e do Beato Paulo I, o Papa do Sorriso. Então, vamos viajar neste caminho dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus. E também faremos uma breve memória de Santa Maria de Jesus Crucificado, que foi religiosa carmelita, cuja memória é celebrada em alguns calendários e comunidades deste dia. Então, vamos lá? Prepare o coração, prepare a alma, vamos preparar a mente, porque as histórias que vamos conhecer não são apenas histórias e muito menos histórias antigas. E elas nos fazem uma pergunta muito atual para cada um de nós. A pergunta é: o que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Enquanto você faz essa meditação, enquanto você interioriza a sua alma, enquanto você faz um exame de consciência, nós vamos destrinchando aqui a história desses santos. Então, vamos começar por Santa Teresa de Jesus Jornet e Irbas, né? Começamos com esta mulher que descobriu que servir os mais frágeis é uma maneira concreta de servir o próprio Cristo. Santa Teresa de Jesus, Jornet de Arbas, né? Acho que é assim que se pronuncia. Ela nasceu em 1843 na Espanha, em uma família profundamente cristã. Desde cedo recebeu uma educação marcada pela fé, mas a sua caminhada não foi simplesmente uma linha reta até a vida religiosa. Teresa estudou e tornou-se professora. Durante algum tempo dedicou-se à educação. Ela poderia ter tido, na verdade, uma vida relativamente tranquila, mas Deus tinha outro plano, ou outros planos para Santa Teresa. Aos poucos, Teresa foi percebendo que a sua vocação estava ligada a uma necessidade muito concreta de seu tempo, que eram os idosos e os abandonados. Então, naquela época, muitas pessoas idosas, elas terminavam seus dias sem família, sem recursos e sem alguém que cuidasse delas. Então, Santa Teresa compreendeu algo muito profundo. A velhice não diminui a dignidade de uma pessoa. A pobreza, ela não diminui a dignidade de um ser humano. Ela não diminui a dignidade de um ser vivente. O abandono não diminui também a dignidade de uma pessoa. Porque cada ser humano, cada ser vivo,
possuem uma dignidade que é recebida do próprio Deus. Então, Santa Teresa ela decidiu dedicar a sua vida a essas pessoas. Ela se tornou uma das fundadoras da obra que daria origem às Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, dedicadas aos cuidados aos idosos e aos necessitados. Então, a igreja ela reconhece nela, não é, como a padroeira da velhice. Ela é a padroeira da velhice, né? Então, que possamos termos esse exemplo dessa irmã, pois ela nos deixa uma mensagem muito poderosa para o nosso tempo. Né? Nós vivemos em uma sociedade que muitas das vezes valoriza excessivamente aquilo que é jovem, aquilo que é produtivo, aquilo que é rápido, aquilo que é eficiente. Mas Santa Teresa nos recorda que uma pessoa idosa não é um objeto descartável. Uma pessoa idosa ela não pode, nem é e nem deve ser vista como um peso. Uma pessoa idosa não perdeu o seu valor em razão da sua idade. Pelo contrário, a vida daqueles que envelheceu carregam, né, experiências, sofrimentos, história, sabedoria e, sobretudo, uma dignidade que ninguém pode retirar. Então, Santa Teresa transformou essa convicção em obra concreta. Ela não ficou apenas falando sobre caridade. Ela serviu, ela cuidou, ela acolheu, ela organizou uma comunidade para cuidar daqueles que muitas das vezes eram esquecidas pela própria sociedade. E essa obra cresceu. Então, quando Teresa morreu, no ano de 1897, em 26 de agosto deste mesmo ano, sua missão já havia alcançado muitas pessoas. Sua congregação havia se espalhado e continuava crescendo depois de sua morte. Ela foi beatificada pelo Papa Pio XII em 1958 e canonizada pelo Papa Paulo VI em 1974. Uma lição que nós podemos tirar de Santa Teresa é que talvez a grande pergunta que Santa Teresa nos deixa seja: quem está sendo esquecido perto de mim? Existe um idoso em nossa família que precisa de atenção? Existe alguém sozinho? Existe alguém que precisa simplesmente de uma visita? Às vezes pensamos que para fazer grandes obras ou grandes coisas para Deus, precisamos realizar algo extraordinário. Santa Teresa nos ensina o contrário. Podemos encontrar Deus nas coisas simples, em gestos simples. Um prato de comida, uma visita, uma conversa, um abraço, um cuidado, uma palavra de carinho, um idoso segurando a mão de alguém que decidiu não abandoná-lo. Tudo isso pode ser uma expressão de amor cristão, porque Jesus disse: tudo que fizeste a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então que Santa Teresa nos inspire a sermos estas pessoas, a olharmos para os abandonados, para os esquecidos, para os marginalizados, e que o traigamos e que possamos trazê-los todos para perto do trono de Deus. Dito isto, vamos falar do segundo santo. Este foi Papa, São Seferino. Ele viveu alguns séculos atrás, né? Logo no início da história, logo no início do cristianismo. A igreja ainda era pequena aos olhos do mundo. Os cristãos enfrentavam incompreensões, perseguições e dificuldades. E nesse contexto encontramos São Seferino, que foi Papa, aproximadamente entre os anos de 1199 e 217. O período em que Zeferino exerceu seu ministério foi marcado por grandes desafios. O Império Romano ainda não reconhecia o cristianismo como religião dominante. Os cristãos podiam sofrer perseguições severas. E além das dificuldades externas, havia também problemas internos. A igreja precisava preservar a verdadeira fé recebida pelos apóstolos. São Seferino enfrentou especialmente controvérsias relacionadas à compreensão da relação entre Deus Pai e Deus Filho. O Vaticano recorda que ele combateu o modalismo, uma concepção considerada errônea acerca da relação entre pai e o filho. E isso nos mostra algo importante sobre ele, que a missão de um pastor
não é simplesmente administrar uma instituição, é também proteger a fé, é ensinar, é orientar, é ajudar o povo a permanecer unidos na verdade do Santo Evangelho, Evangelho deixado por Jesus Cristo pela inspiração do Santo Espírito na vida daqueles que os escreveu. Então, São Severino também confiou ao seu diácono Calixto uma importante obra relacionada ao cemitério da Igreja de Roma na Via Ápia. Esse lugar ficava ligado à memória dos primeiros cristãos e dos mártires. Imagine a realidade daqueles primeiros cristãos. Eles não tinham os recursos que hoje nós temos. Eles não tinham redes sociais, eles não tinham televisão, eles não tinham grandes estruturas, mas tinham algo que nenhum que nenhum poder do mundo poderia destruir, que eles tinham a fé em Jesus Cristo. E é justamente isso que impressionava quando olhamos para os primeiros séculos, para os primeiros cristãos. A igreja cresceu não porque tinha poder político, cresceu porque homens e mulheres estavam dispostos a, de fato, viver o evangelho na sua própria carne, muito além das palavras. São Severino nos ensina a fidelidade através da fé, de uma fé de coragem, que nem sempre será fácil, que nem sempre seremos compreendidos, que nem sempre fazer o que é certo será popular. Mas o cristão não é chamado a seguir a maioria. O cristão é chamado a servir a Cristo. Esta é a mensagem que este Papa nos deixa para a nossa reflexão. E dito isto, vamos falar do terceiro santo, que é São Alexandre de Bérgamo. Agora chegamos a esta história impressionante, a história de um soldado, mas não simplesmente um soldado do Império Romano. A história de um homem que precisou colher, ou melhor, escolher entre obedecer a uma ordem humana e permanecer fiel a Jesus Cristo. Então, o seu nome, Alexandre de Bérgamo, segundo a tradição, de acordo com a tradição ligada ao seu martírio, Alexandre fazia parte da legião tebana, uma unidade formada por soldados cristãos. Durante as perseguições contra os cristãos, os soldados receberam ordens que estavam em conflito com sua fé. E aqueles cristãos, que eram cristãos, que se recusavam a seguir essa ordem, automaticamente passavam a ser seguidos e perseguidos em razão da sua fé. E o resultado, no caso do irmão Alexandre, o resultado foi terrível. Assim como os seus confrades, os seus irmãos ali daquele batalhão, porque muitos foram mortos. Alexandre conseguiu escapar e chegou à Itália, mas não ficou em silêncio. Continuou testemunhando da sua fé, em razão disso foi preso, conseguiu novamente escapar, mas foi novamente capturado e finalmente encontrou refúgio em Bérgamo. Ali continuou anunciando o evangelho, mas novamente foi descoberto e desta vez foi condenado à morte. Segundo a tradição, seu martírio ocorreu em 26 de agosto de 303. A memória de Alexandre permaneceu viva até os nossos dias. A veneração em Bérgamo ela é antiga ao seu nome e ele é considerado o principal padroeiro da cidade. Aqui precisamos compreender uma coisa, irmãos. São Alexandre não procurou o sofrimento. O mártir cristão, ele não procura a sua morte. O mártir, ele procura apenas ser fiel ao que ele crê, ao que ele acredita, ao Cristo que ele defende. Aliás, o evangelho do Cristo pelo qual ele defende e acredita que ser o caminho, a verdade e a vida para todos aqueles que desejam a salvação e a vida eterna. E quando a fidelidade a Cristo é colocada à prova, a sua própria vida ela corre risco, a permanecer firmes e fiéis. Então, isso é muito diferente de procurar sofrimento por orgulho. São Alexandre simplesmente não quis abandonar aquilo que acreditava. Então, diante de tudo isso, surge uma pergunta para cada um de nós. E nós, você, eu e nós, será que somos fiéis quando ninguém está olhando? Será que permanecemos cristãos quando isso nos custa alguma coisa?
É fácil dizer, eu amo Jesus, mas o verdadeiro desafio é viver como discípulo de Jesus quando somos contrariados, quando precisamos perdoar, quando precisamos pedir desculpa, quando precisamos abandonar o pecado, quando precisamos dizer não a alguma coisa que parece agradável, mas que pode nos afastar de Deus. Então, São Alexandre nos recorda, a fé não é apenas aquilo que dizemos com os nossos lábios. A fé é também aquilo que fazemos quando precisamos escolher entre a vida e a morte, entre a verdade e a mentira, entre Cristo e o mundo. Dito isto, vamos falar do próximo santo, que é o Beato João Paulo I, o Papa do Sorriso. Não é? Ele, vamos dizer assim, né? Ele foi um homem fantástico para o seu tempo. Encontramos nele uma figura diferente dos primeiros mártires, porque foi um homem também que governou a igreja por apenas 33 dias. Seu nome era Albino Luciani, e quando foi eleito Papa, escolheu o nome João Paulo I. Sua eleição aconteceu justamente em 26 de agosto de 1978. Por isso, sua memória litúrgica é celebrada em 26 de agosto. João Paulo I ficou conhecido como Papa do Sorriso. Mas por trás daquele sorriso havia uma profunda espiritualidade. Albino Luciani nasceu em 17 de outubro de 1912 em Canale di Agordo, na Itália. Sua família era pobre, ele conheceu as dificuldades da vida, foi ordenado sacerdote em 1935, depois tornou-se bispo, mais tarde tornou-se patriarca de Veneza e finalmente cardeal. E até em 26 de agosto de 1978, os cardeais reunidos em conclaves escolheram Albino Luciani como sucessor de São Pedro. Ele escolheu o nome de João Paulo I em homenagem aos seus dois predecessores, que foi São João 23 e São Paulo VI. Seu pontificado, porém, foi extremamente breve, né? Foi curto. Apenas cerca de um mês depois, em 28 de setembro de 1978, João Paulo I morreu. Foi um pontificado curto, mas uma vida... a vida, ou uma vida, ela não precisa ser longa para ser fecunda. E aqui encontramos uma grande lição. Às vezes pensamos, eu ainda tenho muito tempo, um dia vou mudar, um dia vou rezar mais, um dia vou servir mais, um dia vou me aproximar de Deus, mas ninguém sabe quanto tempo nós possuímos de vida aqui na Terra. Então, João Paulo I nos recorda que devemos procurar fazer o bem agora, hoje, já. Não amanhã, hoje, pois não sabemos nada do amanhã, apenas do agora. Então, a humildade do Papa João Paulo I é uma das características mais marcantes de Albino Luciani, que era a sua humildade. Seu lema episcopal era humilitas, ou humildade. O Vaticano recorda que ele desejava viver seu ministério não como uma busca de poder, mas como serviço. E isto é muito importante, porque o Evangelho apresenta uma lógica diferente daquele que o mundo nos apresenta. No mundo, muitas vezes, o importante é quem manda, quem aparece, quem tem mais poder, quem recebe mais aplausos, quem possui mais seguidores. Mas Jesus ensina o contrário. Jesus nos ensina, quem quiser ser grande deve tornar-se servidor. E São João Paulo I compreendeu isso. Ele queria ser um pastor próximo das pessoas, um homem capaz de escutar, um homem capaz de sorrir, um homem capaz de transmitir esperança. O Papa Francisco, durante a beatificação de João Paulo I, destacou a sua humildade e alegria com que transmitia a bondade de Deus. João Paulo I foi beatificado pelo Papa Francisco em 4 de setembro de 2022 e sua memória litúrgica foi estabelecida para o dia 26 de agosto, exatamente porque foi neste dia, em 1978, que ele foi eleito Papa. Uma lição
que podemos ter hoje, ou que a igreja nos deixa hoje, para cada um de nós, é que talvez precisamos recuperar um pouco mais do sorriso de São João Paulo I. Não um sorriso falso, não uma alegria superficial, mas a alegria de quem sabe. E sabe o quê? De quem sabe que Deus está contigo, que Deus está comigo, que Deus está conosco, independentemente das intempéries da existência. A igreja não precisa ser conhecida apenas pelos discursos. Precisa também ser reconhecida ou conhecida pela sua caridade, pela esperança, pelo acolhimento, pelo perdão, pela misericórdia e pela alegria em pertencer e em estar em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa alegria, meus queridos e amados irmãos. Por fim, nós vamos estar falando agora da última santa, que é Santa Maria de Jesus crucificado. Neste dia também podemos recordá-la, não é? Pois ela é conhecida como Maria, ou foi conhecida, né, como Marianne Board. Acho que seja isso. Esses sobrenomes, irmãos, é uma loucura para mim. Então, vamos lá. Ela nasceu em 1846, em Abele, na Terra Santa. Ela era de uma família católica, de origem árabe. Sua vida foi marcada desde cedo por grandes sofrimentos, infelizmente, ou felizmente, enfim. Ela ficou órfã ainda criança e passou a viver sob os cuidados de parentes. Mais tarde, sua vida religiosa conduziu ao Carmelo. Sua espiritualidade foi profundamente marcada pelo amor a Jesus Cristo, pela humildade e por uma especial devoção ao Espírito Santo. A sua história também é associada às experiências místicas extraordinárias. Ela morreu em 1878, em Belém. E aqui há uma mensagem que merece atenção para cada um de nós. Que a santidade não significa ausência de sofrimento. Não, muitos santos sofreram, muitos santos passaram por rejeições, muitos santos foram incompreendidos, muitos santos tiveram momentos de profunda provação e provocação pelos mundanos, mas não permitiram que o sofrimento ou qualquer outra situação da vida, luta, tirassem o seu foco, a sua visão ou tivesse a última palavra, pois eles entregaram tudo a Deus. E o que então esses santos de 26 de agosto podem nos ensinar? Não é? Agora vamos reunir o que eles podem nos ensinar, essa mensagem. Vamos pensar juntos? Porque Santa Teresa de Jesus, ela nos ensina a cuidar dos idosos. Ou seja, não abandonemos aqueles que já deram tanto de si durante a vida. São Seferino nos ensina a permanecermos firmes na verdadeira fé. Não abandonemos Cristo simplesmente porque surgiram dificuldades. São Alexandre nos ensina que devemos ter coragem para permanecermos fiéis à fé. Mesmo quando ser fiel custa algo muito caro, pode custar até mesmo a própria vida. O beato João Paulo I nos ensina que sejamos humildes e alegres, que sirvamos mais e procuremos menos os aplausos. E Santa Maria de Jesus crucificado nos lembra: entreguemos nossas dores a Deus e deixemos que o Espírito Santo nos conduza até a presença do altar do trono de Deus, que conduza nossas vidas aqui nesta terra. Uma reflexão, meus irmãos, para cada um de nós. Talvez você esteja assistindo a este vídeo pensando: eu gostaria de ser santo, mas minha vida é muito complicada. Talvez sua família esteja passando por problemas. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras terríveis. Talvez esteja cansado. Talvez tenha alguém dentro de sua própria casa que precisa de perdão, do seu perdão. Talvez esteja cuidando de um pai ou de uma mãe idosa que não é fácil de lidar. Talvez esteja enfrentando doenças na família que saem do seu controle e você não sabe mais o que fazer. Talvez tenha perdido alguém que amava tanto. Talvez esteja se sentindo sozinho, abandonado, desprezado. Talvez esteja se sentindo e esteja de fato sendo humilhado.
acusado injustamente. Diante disso, eu digo para cada um dos irmãos, porque é uma coisa que eu estou a fazer na minha própria vida. Olhe para os santos. Olhemos para os santos. Eles não viveram em um mundo perfeito. Eles também enfrentaram as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, ainda que viveram em épocas diferentes das nossas. A diferença foi que aprenderam a colocar suas dificuldades nas mãos de Deus. Santa Teresa serviu, São Seferino perseverou, São João Paulo I foi humilde, Santa Maria de Jesus crucificado confiou, e todos eles, sem exceção, nos apontaram a uma única direção: Jesus Cristo. A santidade ela não começa quando a vida fica perfeita ou boa aos nossos olhos. A santidade ela começa quando decidimos colocar Deus no centro da vida, dessa vida que você tem, que eu tenho, independentemente do que esteja ocorrendo e acontecendo. Vamos orar? Agora, se você puder, feche os seus olhos, coloque-se na presença de Deus e rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, esposo da Virgem Maria e guardião do Redentor, rogai por nós. São Bento, fiel servidor de Deus, rogai por nós. São Paulo, apóstolo, arauto do Evangelho, rogai por nós. São Pedro, primeiro entre os apóstolos e testemunha de Cristo, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, Jornete de Ibars, que serviste aos idosos abandonados com amor e dedicação, rogai por nós. São Seferino, fiel pastor da igreja, rogai por nós. São Alexandre de Bérgamo, mártir corajoso de Cristo, rogai por nós. Beato João Paulo I, homem humilde e alegre, rogai por nós. Santa Maria de Jesus crucificado, alma entregue a Deus e profundamente devotada do Espírito Santo, rogai por nós. E nós vos pedimos, Senhor, enviai sobre nós o vosso Santo Espírito, o vosso Espírito Santo. E Espírito Santo, nosso principal intercessor, Espírito do Deus Pai e do Filho, presente na unidade da Santíssima Trindade, iluminai nossa mente, fortalecei nossa fé e santificai nossas vidas. Dar-nos a coragem de São Alexandre, dar-nos a fidelidade de São Seferino, dar-nos a caridade de Santa Teresa, dar-nos a humildade do Beato João Paulo I e dar-nos um coração totalmente entregue a Cristo Jesus, ao Senhor Jesus. Ensina-nos a servir sem esperarmos aplausos. Ensina-nos a perdoar, ainda que o outro não mereça aos nossos olhos, mas nós também não somos merecedores. Então, como nenhum e nem outro merece o perdão que vem do alto, então que venhamos a perdoarmos uns aos outros de fato. Nos ensine também a cuidar dos idosos. Ensinar-nos, Espírito Santo, a respeitar os pobres. Ensinar-nos a defender a verdade. Ensinar-nos a permanecer fiéis quando surgirem dificuldades, os problemas. E, sobretudo, nos ensina a amar. Que São José acompanhe nossas famílias. Que São Bento proteja nossas casas. Que São Paulo nos ajude a renunciar e a vivermos o Evangelho, a propagá-lo e a renunciar à nossa própria vida e a propagar o Santo Evangelho. Que São Pedro fortaleça a nossa fé. E que todos os santos e santas de Deus intercedam por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós conhecemos as histórias de muitos santos diferentes. Uma mulher que cuidou dos idosos. Um papa dos primeiros séculos que defendeu a fé. Um soldado que preferiu Cristo às ordens injustas. Um papa que governou a igreja por apenas 33 dias e ficou conhecido pelo sorriso. Uma religiosa que encontrou no sofrimento o caminho de entrega a Deus. Essas histórias diferentes são histórias diferentes, mas uma mesma mensagem. Vale a pena viver para Deus e com Deus. Se esse vídeo lhe tocou, espero que faça você refletir, se interiorizar, compartilhe com alguém,
Talvez exista alguma pessoa idosa em sua família que esteja precisando desta visita. Talvez exista alguém precisando ouvir uma palavra de esperança que saia pela sua boca. Talvez alguém esteja passando por uma crise de fé. Talvez alguém precise simplesmente saber que não está sozinho. Lembre-se, meus irmãos, a santidade não está reservada às pessoas extraordinárias. Deus chama pessoas comuns a viverem o extraordinário do amor. Que Santa Teresa de Jesus Jornet de Arbas interceda por todos os idosos. Que São Seferino interceda pelos pastores da igreja. Que São Alexandre fortaleça todos aqueles que sofrem por causa da fé. Que o beato João Paulo I nos ensine a sorrir e a servir. E que o Espírito Santo conduza todos nós para mais perto de Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, José Claudevan, que me coloco como conservo dos servos de Deus. E ao finalizar este vídeo, que Deus Pai, na pessoa do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos ilumine sua casa, sua família, sua caminhada. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Paz e bem, um forte abraço e um beijo no coração. Antes de terminar, todas as quartas-feiras, com exceção das primeiras quartas-feiras de cada mês, as demais, das 20 às 21 horas, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Igreja Menor, na rua Benedita Martins Ramos, 384, temos o terço josefino, um terço onde nos reunimos em honra a São José e onde oramos em favor das famílias, dos lares, enfim. E você, nosso convidado especial, está conosco. E também um convidado a cadastrar-se como filho de São José, não é? E fazer parte, seja como filho ativo, um filho fraterno, enfim. Venha nos conhecer, venha fazer parte, busque maiores informações e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e que São José nos proteja, nos sustente diante de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.